Pastor Edson, seja bem-vindo aos estúdios ADTAG, ao podcast FenoCast. Muito obrigado, é uma honra estar com todos vocês. Que Deus continue dando sucesso a vocês nessa grande empreitada, que é mais um veículo de anúncio do Evangelho, mais uma outra estratégia que a igreja tem atribuído às suas fileiras da evangelização. Deus abençoe vocês. Amém. Já vou ler aqui suas credenciais, né? O senhor já deve ser conhecido já no Brasil afora, mas fica aqui constando que o senhor é bacharel em teologia, pedagogo, mestre e doutor em teologia sistemática e pastoral pela PUC, Rio de Janeiro, coordenador de graduação em teologia da FAECAD e coordenador regional da Associação Brasileira de Pesquisa Bíblica. Autor de várias obras, obteve o prêmio Arete 2011 pela obra Igreja, Identidade e Símbolos e Davi, As Vitórias e Derrotas de um Homem de Deus, ambos premiados pela Associação dos Editores Cristãos. Foi aprovado no mestrado, com louvor, em sua tese recomendada para publicação como grande contribuição para os estudos ricoeurianos no Brasil. Essas suas credenciais antes que o senhor... Faltou a mais Faltou alguma coisa? importante de todas, né? Eu sou um servo de Jesus Eu Cristo, ia perguntar. feliz por causa disso aí. Acho que Diante essa de tantas credenciais, eu ia perguntar, faltou alguma coisa? faltou. Sou servo de Jesus Amém. Cristo, sou pai de três filhos, o Esdras Júnior, o Felipe, o Daniel, e sou casado há 30 anos com a minha esposa, Ana Paula, uma mulher de Deus que tem abençoado muito a minha vida e sou uma pessoa comum, sou um crente, nascido nas Assembleias de Deus, criado nas Assembleias de Deus, tive a felicidade de nascer em lar cristão e estou hoje já com meus 55 anos servindo a Jesus Cristo, Qual estado? do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Rio de Amém. Janeiro. E o senhor nasceu onde? Campina Grande, Paraíba, Paraíba. aquela cidade maravilhosa. Se tiver alguns nossos irmãos aí de Campina Grande, na Paraíba, olha, Deus abençoe vocês. Eu espero retornar a essa cidade maravilhosa de Campina Grande. Tem uma igreja evangélica, Assembleia de Deus, muito forte, muito avivada lá em Campina Grande. Paraíba parece que está sendo um fenômeno, porque eu tenho muitos amigos onde eu trabalho hoje que se aposentam, não são paraibanos, e estão indo morar na Paraíba por conta da qualidade de vida. Exato, eu tenho os meus tios, né, que todos eles são naturais de lá, os que estão se aposentando, estão voltando realmente para Paraíba. Saíram de lá, por questão de problemas já na década de 60, 70, né, muita pobreza, dificuldade, aquelas coisas todas, e agora hoje a Paraíba já é um estado que tem uma qualidade de vida muito boa, de muito bem-estar social, principalmente a região de Campina Grande, com a região maravilhosa. Então, até mesmo os parentes estão voltando para lá. E tem um ponto especial que caracteriza Paraíba, né? O povo paraibano é um povo muito acolhedor, muito criativo, muito risonho. É uma felicidade. Tem uma característica cultural bem interessante, bem distinta, e tem também alguns eventos cristãos de, eh, es- de uma grandeza no Brasil que são realizados lá, né, na Paraíba, né? Então, é um lugar hoje que é uma referência, tem uma universidade federal que é uma referência dentro da área de tecnologia, é realmente um estado muito acolhedor e a região de onde eu pertenço, nasci, né, a região de Campina Grande, para mim está sempre no meu coração, apesar de eu estar no Rio de Janeiro, já ter morado em Santa Catarina também, já ter viajado o país inteiro, mas eu gosto muito quando eu tenho a oportunidade de retornar a Campina Grande. Excelente. Meu sogro é paraibano também, eu nunca fui a Paraíba, mas eu tenho curiosidade de ir, espero ir um dia. Eu comprei aqui, nossa produção comprou um presente ao senhor, eu acho que tem um pouco a ver com seu ofício, né? É Vamos ver. mesmo? Muito obrigado. Ó, deixa eu ver aqui. Café em Florença, da Grow, quebra-cabeça. Olha, que coisa linda, viu? Que coisa maravilhosa. E eu vou montar, hein? E eu vou montar. Tem que mandar uma foto. E olha que eu sou bom de montar. E geralmente montar e colocar fazer um quadrozinho para não. Isso. 500 peças. Eu acho que eu vou levar uns dias para montar isso aqui.
Muito obrigado, muito obrigado. Como é que é essa relação aí de quebra-cabeça, uma hermenêutica, exegética, interpretação bíblica? Tem que montar as peças, como é? Olha, na verdade, a hermenêutica e o quebra-cabeça pode ter algumas relações importantes, porque cada peça aqui tem o seu encaixe apropriado, e na hermenêutica, cada técnica também produz um determinado efeito, uma determinada resposta, e também constrói uma determinada imagem, que começa, pelo menos, em pequenas peças, e depois você vê o todo completo. É isso que faz a hermenêutica. Você pega o texto original, vamos começar por aí, que ele já seria incompreensível para quem não conhece a língua original, seja o hebraico e o grego, e você já tem um tradutor que já vai fazer o trabalho da tradução do texto bíblico. Né? Esse já é o primeiro ponto indispensável para a hermenêutica, que é o trabalho da tradução bíblica. Então, o tradutor ele precisa conhecer o original, hebraico e grego, que são as duas línguas que ele se propõe a traduzir, e ele também precisa estabelecer as metodologias, porque quando ele for traduzir o texto, ele tem que escolher se vai fazer um texto literal modificado, uma tradução interlinear, se ele vai fazer, por exemplo, uma paráfrase, como a Bíblia na linguagem de hoje, se ele vai fazer uma tradução literal, como a Bíblia King James 1611. Então, ele tem que escolher o método. Então, ele tem um cenário. O cenário é o texto original, mas ele precisa de pequenas partes, que seria como é uma peça como essa aqui, para poder ter o todo. Então, ele vai direto para o hebraico e tem que traduzir correspondente à natureza da língua hebraica. É, tirando essa parte aí da tradução, nosso pensamento ocidental ele tem um jeito de raciocinar, né? A gente pensa em, quando a gente lê, interpreta ou quando a gente lê qualquer obra, existe um tipo de pensamento linear, né? Que começa ali e vai desenvolvendo e a gente vai adquirindo aquele conhecimento, aquele raciocínio. É, por exemplo, existem proposições, né? Existe suposições que chega a uma determinada conclusão. Às vezes a gente tem um pouco de dificuldade a ler textos bíblicos, né? O pessoal, o povo comum, o senso comum, às vezes tem aquela dificuldade, porque parece que não existe esse pensamento linear. Parece que, como o senhor bem disse, tem que ir montando peças, tem que ir fazendo interpretações que está em outro texto, vendo similaridades, né? O que Drew Johnson chama de um raciocínio pixelizado, Sei. de pixel, né? E que vai montando vários pixels para poder fazer um entendimento. O senhor entende dessa forma que há pouco raciocínio linear, há um raciocínio assim um pouco mais de quebra-cabeça, e se isso dificulta um pouco o nosso jeito de pensar, é um tipo de barreira, um empecilho para adquirir essa epistemologia, esse conhecimento? Não, eu não correspondo muito a essa forma de pensamento. Por quê? Porque vamos pensar em primeiro lugar no Antigo Testamento, na Bíblia hebraica. A Bíblia hebraica, ela corresponde ao próprio modo de pensar do homem comum do Antigo Oriente Próximo. Essa é a forma própria de pensar. Por exemplo, nós temos um autor muito importante, que esse autor ele desenvolveu uma teoria chamada Sitz-im-Leben, que é o contexto vivencial. O que ele quis dizer por contexto vivencial? Ele foi provar que a lógica interna da Bíblia, o pensamento do homem da Bíblia, faz parte do pensamento dos homens do Antigo Oriente Próximos. Então, o que acontece? Ele foi fazer um estudo no livro de Salmos e como ele chegou a investigar os livros de Salmos com as estruturas que nós conhecemos hoje das estrofes e dos versos simplesmente por um achado arqueológico
que identificou que as estruturas do livro de Salmos era semelhante às estruturas da poesia canaanita. E isso significa, portanto, que o contexto histórico-cultural, vivencial do Antigo Oriente próprio, ele se reflete dentro do contexto da Bíblia. E o homem da antiguidade, ele tinha uma forma própria de pensar, nós estamos com uma forma própria de pensar, lógica, mas muito mais concreta do que abstrata. Por que eu estou falando assim, concreta do que abstrata? Porque ele pensava, na verdade, em imagens. Por exemplo, a língua hebraica ela é uma língua quadrática e pictórica. O que quero dizer com pictórica para quem está nos ouvindo? A origem da língua hebraica são desenhos, Sim. como a palavra Tipo aerógrafos do isso, Gil. como a palavra bet, por exemplo, o hebraico bet, que era antes a representação de um boi. Sim. Então, o pensamento hebraico ele é mais concreto. Concreto é a razão pela qual nós encontramos o Salmo de número 72, por exemplo, dizendo assim, na Septuaginta, que corresponde mais ao original: o Senhor esmagará o corno do ímpio, mas o corno do justo será exaltado. A ideia, portanto, do corno, do chifre. Uhum. Provérbios 11, aquele que confia no Senhor engordará. Então, se você olha essas expressões literalmente, nossas traduções, elas têm de tirar o elemento concreto, chifre, e o elemento concreto, gordura, e dar um pensamento abstrato a essa forma de entendimento hebraico. Qual é o pensamento hebraico para chifre? Para corno, é a ideia de que a força de determinados animais reside no seu chifre. Então, em vez de ele dizer o Senhor é minha força, que é abstrato, ele diz o Senhor é meu chifre. A ideia da gordura. Lembra que o José tem interpreta o sonho, 7 vacas gordas, 7 vacas magras. 7 vacas gordas representam 7 anos de fartura, de prosperidade. Então a ideia, aquele que confia no Senhor engordará, num pensamento abstrato grego nosso ocidental, seria aquele que confia no Senhor prosperará. Mas para o hebreu, a ideia da gordura está ligada à ideia da prosperidade, porque havendo a chuva, caindo no seu devido tempo, os víveres crescem, os gados vão para o pasto, tem pastagem para comer e necessariamente o gado engorda. Então, quando ele fala de prosperidade, ele fala da totalidade da vida sobre o domínio da presença de Deus. Por isso se diz: aquele que confia no Senhor engordará, aquele que confia no Senhor prosperará. Então, esse é um pensamento concreto, mas não era próprio dos Mas só judeus, deixa eu tirar uma dúvida. é de Na todo o contexto do Antigo Septuaginta está Oriente. escrito o corno, Deus esmagará o corno do ímpio. É essa palavra mesmo? No original hebraico é a palavra corno, que é a palavra chifre. Que Só remete a que chifre. o contexto, né, claro, esse contexto hebraico antigo não tinha ideia de corno, Hoje é né? É a atual, que o linguagem que se pessoal. dá negativa à palavra Mas corno. aí é o seguinte, é justamente esse o ponto. Esse nosso pensamento helenístico, essa forma Isso, helenística de pensar, que leva para o abstrato, mas é o abstrato. E leva para os universais, leva ela é um impedimento, ela pode ser um impedimento para a forma de raciocínio que era do povo judeu, que não era esse raciocínio grego. Não, 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 de maneira alguma. Na verdade, a língua hebraica, ela é uma língua muito lógica. E a Bíblia, por exemplo, aquela primeira fala que você disse que a questão da ordenação, do pensamento, da lógica, o pensamento hebraico ele é muito lógico. Tanto é lógico que hoje a gente consegue, por meio da estrutura do próprio texto, identificar a beleza da linguagem hebraica que não se dá da forma da beleza com que nós falamos a nossa língua, se dá de modo diferente. Então, o que você possui? Você possui uma língua simples, porque o hebraico não, bíblico não tem mais de 8.000 palavras,
Então uma língua que tem sua simplicidade, mas ela é uma língua que tem uma estrutura também simples, mas muito eficiente para aquilo que ela se propõe. para transferir o pensamento. Exato, que são os gêneros literários. Então, quando você vai ler a Bíblia hebraica, ela possui os gêneros A literários, poesia narratológica. o gênero prescritivo, que é o do Pentateuco, né? Principalmente do Código Sinaítico, o gênero narrativo, que são os dos históricos, o poético, o profético, e outros subgêneros, como sapienciais, a maneira como o livro de Cantares é organizado, todo ele é dentro de gêneros literários muito finos, de uma finura extraordinária, que é uma das razões pelas quais o livro de Cantares continua sendo um dos maiores poemas de amor do mundo universal, por causa da sua estrutura tão extraordinária. Então, isso prova uma coesão lógica interna, uma estrutura muito eficiente, e essa estrutura, portanto, ela tem os seus ritmos, né? A língua hebraica tem ritmo, a língua hebraica ela tem clímax na forma como ela desenvolve as suas ideias. Então, ela é uma língua que não deve absolutamente nada ao grego. Um dos problemas nossos foi justamente ter pego a lógica ocidental para tentar entender a lógica oriental, que foi o que os tradutores da Septuaginta fizeram. Por exemplo, quando você tem o tetagrama, com o qual Deus se revela a Moisés, a maneira como nós entendemos o tetagrama hoje, ele é muito mais uma ideia grega ocidental, por causa da Septuaginta, que traduziu o tetagrama hebraico, que era impronunciável, como algo relacionado ao próprio ser. E, na verdade, dando uma desmistificando o mistério que é o tetragrama. Mas o senhor não acha que foi intencional porque a Septuaginta, eu falo no seguinte sentido, de tentar aproximar aquele modo de vida judaico, a revelação de Deus ao povo judeu, a forma de vida, o judaísmo, ao pensamento grego? Olha, tem uns pontos positivos e negativos sobre isso. Eu vou começar assim, por exemplo, em primeiro lugar, todo trabalho de tradução, você tem a língua doadora, que é o original, e a língua receptora, que vai ser traduzido e mediando, e é o tradutor que faz a mediação entre uma língua e outra, por isso o trabalho do tradutor também é hermenêutico. Então, a língua receptora, ela nunca consegue exatamente comunicar a riqueza de outra língua dentro dos seus sentidos próprios. É por isso que a Bíblia, uma Bíblia literal como a King James, tradução ecumênica, a Bíblia de estudo, Bíblia literal, Bíblia textual, são Bíblias mais difíceis de serem entendidas porque elas procuram corresponder em língua portuguesa à estrutura da língua hebraica. Então, é muito difícil para o leitor comum compreender por causa não apenas da literalidade das palavras, porque às vezes você precisa usar palavras raras para poder corresponder Essa é a que o senhor se refere a qualquer uma dessas literais que eu acabei de citar, textual, textual, King James, Bíblia literal. sim. Então, essa tradução literal, que quer corresponder àquilo que foi dito no original, ela cria uma dificuldade para o leitor comum, que não está familiarizado. É o caso do jovem, do adolescente, que ele prefere ler uma NVI, prefere ler uma versão transformadora, uma linguagem de hoje, a Bíblia Mensagem, do que ler uma Bíblia King James, que tem uma estrutura pesada como essa, porque quer corresponder ao original. Então, tem esse primeiro ponto da recepção. O segundo ponto importante é que quando nós chegamos dentro do Novo Testamento, isso eu falo no meu livro Igreja, Identidade e Símbolo. Quando chega em um Novo Testamento, o pensamento semítico do Antigo Testamento está helenizado em um Novo Testamento.
porque a cultura do Novo Testamento, principalmente daqueles judeus que foram lá na festa de Pentecostes, que não são judeus palestínicos, não são judeus que viviam na Judéia, eles não leem o hebraico. Eles leem o grego koiné, que está presente na Septuaginta. O grego koiné seria o inglês hoje, que é falado em vários. A língua, quando o Rudolf Dasman empregou essa palavra koiné para se referir ao grego do Novo Testamento, foi para se referir a um grego comum, mas como ele era um grego universal, comum, universal, então a koiné hoje acabou para se referir, como o próprio inglês, né, como uma língua universal nesse sentido do Sim. comum. Mas aí essa tradução que a Septuaginta fez do hebraico, ela fez uma troca no sentido de emprestou o pensamento helênico ao hebraico e o hebraico emprestou o pensamento semítico ao grego do Novo Testamento. Houve uma simbiose aí. Exatamente, porque é isso que a tradução faz. Então, há uma correspondência. Por exemplo, os textos mais citados dentro do Novo Testamento, a maioria deles não é diretamente do hebraico, a maioria deles é do grego da Septuaginta. O autor de Hebreus, ele usa a Septuaginta. Não, por isso que o texto lá no original hebraico diz pouco abaixo de Elohim o fizeste. Que Elohim é a palavra hebraica que está no texto. E o escritor aos Hebreus utiliza a palavra ângelos, um pouco menor do que os anjos Uhum. o fizeste. Porque na tradução da Septuaginta original, os tradutores, em vez de traduzir Elohim, traduziram como ângelos. Então, quer dizer, essa permuta das duas línguas é que possibilitou que os judeus helenistas, né, que não falavam mais o hebraico, tivessem contato com o texto da sua tradição, mas a partir do grego. E, obviamente, toda, toda tradução é uma perda de algum momento, né? Você pega ali, por exemplo, o apóstolo Paulo falando de alguns textos, como lá em 1 Coríntios, né? Que ele fala que ficarão de fora os sodomitas e efeminados, né? Que foi uma das formas que as traduções brasileiras costumam usar, mas ali nós temos dois termos bem fortes no grego, que é a palavra arsenokoites e malacoito. Quer dizer, é difícil a tradução portuguesa corresponder ao texto grego na sua força. É, voltando um pouquinho atrás, o senhor falou sobre o pensamento concreto, né? Que é a forma de raciocínio do povo, do povo judeu. O senhor acredita que os rituais, é uma fonte epistemológica, uma fonte de conhecimento prático e para o pensamento sobre o pensamento, de tornar concreto através da língua e dos ritos conhecer Deus, ou foi uma forma que Deus encontrou também para fazer conhecida ao povo e transmitir esse conhecimento sobre Deus através dos ritos? É uma fonte de conhecimento e de tornar concreto o que é abstrato para nós? Vamos entender assim, quando a gente fala do que você falou, dos ritos, dos cerimoniais, principalmente ligados à religião hebraica, nós podemos falar não somente desses ritos e desses cerimoniais ligados à religião hebraica, mas ligado a toda e qualquer religião. A função dos ritos, principalmente, é uma função mediadora. Então, o Mircea Eliade, entre outros grandes estudiosos das ciências das religiões, que se concentram principalmente na perspectiva do rito, como o antropólogo Marcel Mauss, Durkheim, todos esses autores que trabalharam essa perspectiva, até mais recentemente o René Girard, que trabalha a questão do mimetismo, né? Dentro da cultura religiosa, todos esses autores eles reconhecem um princípio importante, que o princípio do rito é o princípio da
mediação. O rito, ele funciona como um pedagogo que faz a ponte entre o secular e o religioso, entre o conhecido e o mistério. Então, por exemplo, hoje mesmo no culto, um irmão orou da seguinte forma: Senhor, receba a nossa oração como um cheiro suave. Quando ele fez isso, ele está fazendo uma referência a uma prática veterotestamentária do sacrifício de oferta pacífica, que o Senhor recebia o cheiro da gordura que era queimado sobre o altar como uma oferta pacífica, como uma oferta de paz, e isso, juntamente com os olhos da unção e do incenso, ficou reconhecido como a nossa oração que é recebida. O que é isso? É uma mediação. Então, é por isso que a ideia do pensamento hebraico concreto é importante, porque essa mediação é feita por meio de símbolos. E isso o Novo Testamento ele não diminuiu. Quando Jesus Cristo fala da instituição do batismo em águas e faz da instituição da ceia ou Santa Ceia do Senhor, que eu prefiro chamar assim, ele está falando desses mesmos ritos pedagógicos, mediadores, que faz essa relação do sagrado com o secular, do imanente com um transcendente, e apela diretamente para um caráter mais estético do que diretamente racional. Então, como o Paul Ricoeur diz, o símbolo dá o que pensar, e todos esses rituais eles entram nessa categoria mediadora, eles são pedagógicos, são verdadeiros pedagogos do mistério. Não é sem razão que hoje a gente ainda fica discutindo uma questão simples. Quem participa da ceia está realmente tomando o sangue de Cristo? O vinho ou suco de uva tornou-se o sangue de Vamos Cristo? falar da transcendência? O pão tornou-se mesmo a carne de Cristo? Então fica aquela discussão sobre transubstanciação e consubstanciação. Vou dar um exemplo aqui. Então, para a Igreja Católica, depois da oração, aquela hóstia e aquele vinho ou suco da uva tornam-se realmente carne e sangue. Sim. Para os evangélicos, não se torna carne e sangue, mas continua como símbolos. A questão é, independente se torna ou não torna, que não é a questão que ele está indagando aqui, mas é exatamente a força desse símbolo, dessa mediação, que é a única maneira que nós, igreja, estamos realmente unidos uns com os outros, misticamente, e com Cristo, é por meio desse veículo, é por meio dessa cerimônia, seja como entendê-la como transubstanciação ou consubstanciação. Seja como for entender, o importante é que esse rito nos insere Seja em dentro, memória de mim. é porque ele nos insere dentro do mistério. Esse é o ponto importante, que você está E sendo vira um inserido. compromisso, né? Porque passa de geração em Isso, geração. mas a gente pensa no compromisso da tradição, mas a ideia é que você está sendo inserido dentro de um mistério. É ali É o relacionamento, é realmente relacional, que a igreja torna-se mística, una, católica, santa, universal. universal, pentecostal. É ali que ela se torna tudo isso por meio da mediação do próprio símbolo, que tem uma abordagem muito clara e abrangente dentro da Bíblia. Então, existe um conhecimento ali, a hermenêutica ali auxilia, principalmente a hermenêutica dos símbolos, para você poder compreender essas mediações que, obviamente, foram substituídas pela morte vicária de Jesus Cristo. Então, hoje, a nossa oração sobe como incenso, mas não tanto por causa
da figura do incenso do Antigo Testamento, mas por causa da oração intercessória de Jesus Cristo no capítulo 17 de João, na qual ele coloca, Pai, que eles sejam um, como nós somos um, tu em mim, eu neles, ele e nós neles. E esse é o mistério que esses ritos, né, que esse cerimonial pretende. Então ele te lança dentro do mistério Pensando que é o próprio Deus. nesse mistério, como gancho, me acompanhe nesse raciocínio. Deus se revela a Abraão como um Deus único, mas não revela a sua forma, não revela o seu nome, mas se revela como um Deus único ali e faz Abraão sair de sua parentela e se dirigir a uma terra prometida. Então Deus se revela, é um Deus de promessas. Após Deus se revela ali aos descendentes de Abraão, mas mais tarde se revela a Moisés. Novamente, Deus se revela a Moisés, mas não revela o seu nome, não revela a sua forma. Moisés sobe ao Monte Sinai, Deus se revela ali ao povo de forma tenebrosa, forte, a ponto do povo ficar um pouco temeroso, né? E também de pensar que Moisés sucumbiu àquela força. O povo está acostumado com os deuses egípcios, que possuem formas humanas, antropomórficas, ou então de animais, ou então na própria pessoa de Faraó, que representa Deus, né, ali para a religião egípcia. E constrói ali um bezerro de ouro porque eles ficam abismados com a forma como Deus se revelou e eles precisam de alguém para adorar, já que Moisés aparentemente morreu. Esse Deus, ele parece não, parece, na verdade, ele parece revelar em partes. Ele não se revela de forma integral. Com base nisso, eu pergunto ao senhor: é possível conhecer Deus? Se é possível, como conhecer esse Deus? E até que ponto, nesse mundo, no âmbito secular, até que ponto é possível conhecer Deus? Então, olha, vamos fazer só uma pequena diferença assim. Conhecer a Deus e a forma de Deus são coisas diferentes. Jesus Cristo falou que, principalmente os fariseus, que eles não conheciam a forma de Deus, que Deus é espírito, embora eles considerassem que Deus, que conheciam a Deus. Então, na antiguidade, principalmente, que o senhor se referiu algumas vezes, nós tínhamos deuses zoomórficos, principalmente no Egito, na figura de animais, deuses antropomórficos, na figura de homens. Preste atenção. A ideia de você ter deuses zoomórficos, como touro, que depois serviu de empecilho ao povo de Israel, bezerro de ouro, ou de a serpente de bronze, que depois aparece no livro de Reis sendo adorado. Então, tem essas figuras teomorfas, seja na figura de zoomorfismo animais ou de antropomorfismo de homens. Essa maneira, ela se dá de uma forma de contato do adorador. E de que forma do contato do adorador? Ele sabe o que está adorando, ele sabe o que está olhando, ele sabe o que está sendo simbolizado para ele. Tem um Então, referencial. quando os filisteus adoram a Dagon, já que os filisteus são homens do mar, então eles adoram um ser zoomórfico, que é também na figura de um peixe e parte de um homem, ligado diretamente ao seu contexto. Acontece que existe uma diferença dessas formas de relacionamento com que o indivíduo fala a um desses ídolos e a maneira como o judeu se relacionava com Deus. Qual é a diferença? Em primeiro lugar, a proibição de fazer qualquer tipo de imagem de escultura de Deus. Isso era vedado, isso era proibido em Israel, embora isso tenha ocorrido. Se você chega dentro do período dos reis, existem figuras de Javé
e até mesmo figuras de Javé ligado à fertilidade, dado o contexto do paganismo que o próprio Israel se intrometeu aliado com as determinadas nações. Então, num período de apostasia judaica, Javé foi representado de alguma forma, de maneira bem esdrúxula. E então, assim, essas, apesar da proibição, essas formas durante o período de apostasia acabaram identificando. Por que Deus sempre proibiu isto? Em primeiro lugar, porque os profetas, eles, lembrando que sempre foram contra a idolatria, e é isso mesmo, quando você vai ler os profetas falando sobre os ídolos pagãos, ele vai sempre apresentar uma perspectiva muito negativa, como aquele salmo, tem boca, mas não fala, tem olho, e assim sucessivamente você já conhece bem, mas tem passagem muito mais forte. E sempre fazendo uma relação também sobre a criação, né? Separando criador e criatura, aquele... Isso bem claro. Isso, muito obrigado pela lembrança. Mas a ideia que eu quero ressaltar aqui, por causa da desigualdade do tempo, é que quando Deus chama Abraão, ele chama Abraão para que viva dentro de uma relação de mistério e não diretamente de uma fé ou de uma relação concreta. Por quê? Porque quando Deus chama Abraão, sai da tua terra e da tua parentela para a terra que eu te mostrarei, Abraão provavelmente ele tem uma revelação audível de Deus, mas não visível, ouve a voz de Deus, entende do que se trata e tem fé. Então, a fé de Abraão foi uma resposta, decisão positiva ao chamamento de Deus, dessa teofania audível. Ele ouviu a voz de Deus. E essa construção do relacionamento com Deus se faz mediante o mistério que ele é. Então, Deus não deu a ele o mapa, Deus não deu a ele a obrigação de construir um templo, Deus não se apareceu a ele com nenhum tipo de forma, porque o tipo de relacionamento que se constrói com Deus é a caminho. Por isso, Abraão tem que se colocar a caminho para conhecer a É Deus. progressivo. Conhecer a Deus se faz a caminho com Ele. E nós estamos falando, portanto, de uma revelação que é progressiva, que vai culminar na pessoa de Jesus Cristo, que é o clímax. Então é isso que eu falo no meu livro, Revelação, História e Paul Ah, Ricoeur. só um momento, eu queria que alguém buscasse os livros para poder mostrar aqui. É por isso que é por isso que eu falo no meu livro Revelação, História em Paul Ricoeur, que cada gênero literário, que nós começamos a conversa falando sobre isso, o gênero prescritivo, o gênero narrativo, o gênero poético, o gênero sapiencial, o gênero profético, cada um desses grandes gêneros apresenta Deus de um modo diferente do outro gênero. Então, toda escritura é divinamente inspirada, mas a maneira como cada gênero nomeia ao próprio Deus se dá de forma diferente. Por quê? Porque essa revelação, ela não é apenas progressiva, que culmina na pessoa de Cristo, mas essa revelação também é literária. Então, e para ela se manifestar dentro da literatura, cada autor consignou uma forma de gênero para revelar a esse Deus único e verdadeiro. Então é possível conhecer Deus. Não é apenas possível, é plausível, é necessário. E de que forma você pode conhecer? Primeiro, pela revelação geral. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Toda e qualquer cultura humana tem a perspectiva de que esse mundo tem um criador, assim como o relógio tem também seu fabricante. Então, apesar da ciência moderna falar do surgimento do mundo a partir de uma explosão do Big Bang, mas o próprio Big Bang precisa ter sua própria origem. E aí a gente incorre o risco de cair no raciocínio aristotélico de Deus como a causa Primeiro. primeira, sem causa.
e ele é realmente a causa, mas nada o causou. Mas só que o motor imóvel de Aristóteles, ele é apático, né? Ele é apático. Ele é um princípio, mas ele não pessoa, ele não é emoção, ele não é patos. Então, tem que fazer Me parece também que ele não é material. e não é, tem que fazer essas distinções. Uhum. Então, fazendo essas distinções. Então, essa ideia específica de como Deus se revela, toda cultura, e é isso que o apóstolo Paulo fala em Romanos, no capítulo 1, a partir do versículo 18, dele que os homens procuraram compreender a Deus por meio das coisas que foram criadas. Então, essa forma de revelação geral, ela não é perfeita, mas ela tem os indícios necessários para que a pessoa o conheça. Mesmo os ateus, quando, por exemplo, o ateu fundamentalista Dawkins, que é um biólogo Biólogo, extraordinário, mas ele é um mas biólogo filósofo. ele é um biólogo extraordinário e dentro da biologia ele tem teorias que ainda hoje estão de pé. Ele é um biólogo extraordinário que a gente deve respeitar muito, mas a gente sabe que ele é um Sim. ateu fundamentalista. Quando ele foi, quando ele esteve aqui no Brasil para ir na Flip, lá em Paraty, ele foi fazer uma visita ao Pantanal. E ele vendo a beleza do Pantanal, naquele período áureo do Pantanal, ele deu uma entrevista a um jornal do Rio de Janeiro que ele disse assim, é possível que Deus exista. Diante da beleza do que ele viu, ele consignou que a complexidade e a beleza da criação, e a gente está falando de um biólogo, de alguém que sabe o que está falando, da complexidade da criação, de fato, somente a perspectiva científica não dê conta disso. Né? E ele contou com essa possibilidade. Então, essa revelação geral está na Escritura. O salmista afirma isso. O apóstolo Paulo, quando chega entre os gregos, diz: olha, é o Deus desconhecido, falando da semente do Logos, da presença de Deus dentro das culturas. Isso é importante. É uma das formas da revelação de Deus, mas ela não é perfeita, porque o indivíduo pode, portanto, confundi-lo com aquilo que é criado e diferente daquilo que o deísmo, daquilo que o animismo, daquilo que o politeísmo dizem, existe uma diferença. Deus é transcendente, ele também manifesta-se na nossa imanência, mas ele é separado das coisas que ele cria. As coisas que ele criou é uma coisa, ele é outra coisa. Existe essa diferença, embora a correspondência. Correspondência não de semelhança, de similitude, mas de uma causa ou efeito. A criação é realmente o efeito da obra de Deus, do poder de Deus. E a revelação da Escritura, que é progressiva, e a revelação, a quinta essência da revelação de Deus, que é na pessoa de Jesus Cristo, que nós, por meio de Jesus Cristo, sabemos. Então, eu tenho esse movimento do Antigo Testamento, que é da criação de Deus para a criação, e temos esse movimento de Jesus Cristo na redenção, que é da criação, que ele toma forma humana, para Deus fechando esse círculo aí. O senhor acredita que eu vi um questionamento interessante? Será se o ser humano teria capacidade de pensar sobre Deus se não fosse o próprio Deus se revelando? No seguinte sentido, assim, se Deus nunca tivesse, fosse o deísmo, né? Nunca tivesse revelado à humanidade, será que nós teríamos condições de pensar sobre Deus? Ou seria uma coisa que não seria inimaginável, algo que nunca existiu, não pode ser pensado, né? Vamos dizer assim. Olha, eu gastei da minha tese de doutorado 55 páginas me debruçando sobre esse problema na história do pensamento ocidental, de como o pensamento ocidental relaciona a perspectiva da razão e da revelação. Então, de grosso modo, dentro da patrística, sempre a razão foi subordinada à revelação. Sempre. Mesmo os aspectos da razão sendo elogiados por pessoas, por exemplo, como Agostinho, por exemplo, que é o maior teólogo, sem medo de errar, é o maior teólogo
do período Em cima de Tomás. patrístico. Não, porque o Tomás, ele já marca uma outra época, né? Mas mesmo Tomás não é capaz de fugir de Agostinho. Quer dizer, de Agostinho até Tomás, ninguém acrescentou. Todo mundo foi sombra de Agostinho, não adianta. E mesmo ali, em Agostinho, a razão é subordinada à revelação, porque nós estamos falando, portanto, do modo de conhecer a Deus, que só pode ser possível por meio de sua própria revelação, que é a perspectiva bíblica de Paulo, dizendo que Deus habita em luz inacessível, do qual nenhum homem é capaz de conhecê-lo. Isso ele fala a Timóteo. Então você tem a natureza intrínseca de Deus, que o homem não pode conhecê-la, e você tem a natureza humana, que não é possível conhecer o transcendente. Aquilo que Hegel chamou de consciência infeliz na sua fenomenologia. Como ele, que é humano, pode falar do divino, se a própria natureza dele é humana? E aí se desenvolveu dentro da teologia as formas de linguagem, que é as formas de linguagem que surge, por exemplo, o Deus dos filósofos. Eu vou poupar o nosso pessoal aqui dessa linguagem técnica, e vai se discutir as formas de se falar de Deus, que vai definir o Deus dos cristãos e o Deus dos filósofos. O Deus dos cristãos como sendo aquele Deus incognoscível, misterioso, que se conhece por meio do relacionamento, e o Deus dos filósofos, que é aquele Deus que pode ser discutido, falado, analisado a partir da Seria o razão, Deus de Spinoza. principalmente o spinoziano. Mas só que isso fecha uma abóboda. Por quê? Porque nós temos elementos na razão, isso aqui é Locke, né? Locke que vai dizer isso aí, que nós temos elementos na razão suficiente para poder compreender esta revelação. E o Locke ele trazia a seguinte ideia: que nenhuma revelação pode ser entendida a parte da razão. Você precisa da razão para compreender a revelação. O que que Locke fazia? Ele partia da razão para chegar à revelação. Nós cristãos partimos da revelação para chegar à razão. E, na verdade, são dois movimentos simultâneos, porque Deus nos deu a capacidade de compreendê-lo por meio das coisas que ele criou, da revelação geral, e a revelação geral apela principalmente para a razão do indivíduo, para a sua própria consciência. Parece sensato, porque somos seres racionais, né? Somos seres racionais. Então, embora a teologia lide com o mistério que é Deus, a revelação de Deus pode ser plenamente conhecida por meio da razão. No entanto, nós não podemos deixar aqui o grande papel do Espírito Santo, porque ele tem uma participação muito importante. Não é sem razão que Jesus Cristo o apresentou dizendo que ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo, que estão ligados diretamente a essa revelação divina. Então, razão e revelação cooperam. E nós, cristãos, nós temos um problema muito grande, principalmente nós que somos teólogos, porque nosso conhecimento de Deus sempre é um conhecimento, como vai dizer Paul Ricoeur, mediado. Nós não conseguimos chegar a Deus numa forma de pensamento puro, fenomenológico, como pretendia Hegel, como pretendia Husserl na fenomenologia, mas a gente sempre tem um conhecimento de Deus feito por mediação. E essa mediação é simbólica. Então, Deus é mais do que nós conhecemos, mas nós só podemos conhecê-lo por meio dessas mediações. A Bíblia nos é um instrumento de mediação. Então, nós podemos dizer quem Deus é, mas não limitar Deus àquilo que nós dizemos sobre ele, mas nós podemos falar com toda certeza quem ele é, da sua natureza, dos seus atributos. O mistério de Deus, vamos dizer, o mistério de Deus está revelado. O apóstolo Paulo deixou claro de como o mistério
de Deus é revelado dentro dos evangelhos a partir da encarnação de Cristo. Tem coisas ali que a gente vai continuar sem entender? Tem. A encarnação vai continuar sendo um mistério para a gente. A Trindade vai continuar sendo um mistério para a gente. E também continuará sendo para a gente um mistério a questão do mal. Vai continuar sendo um mistério sempre para a gente. Por quê? Porque esses elementos é para a gente perceber que a vida humana não está limitada somente ao concreto, aquilo que nós conhecemos. Nós, homens, como vai defender Paul Ricoeur, nós somos seres transcendentes. Nós somos transcendentes. Então, quando uma ciência como a antropologia, a ciência, a psicologia, seja qual for a ciência, quer dar conta apenas da psique e da soma do indivíduo, é, é um reducionismo, porque não espelha essa questão que o apóstolo Paulo chamou de pneumática. Não é apenas somática, o corpo não é apenas psique, do eu, mas ele coloca ali o pneuma, que é esse elemento da transcendência. E nós, cristãos, procuramos justamente esse tipo de antropologia que visa a totalidade da vida humana, espírito, alma e corpo, justamente dentro dessa relação com Deus, conosco mesmo e com o mundo que No nos fim cerca. das contas, então, conhecer Deus acaba sendo pessoal, né? Você pode ter suposições lógicas, você pode ter as narrativas, você pode ter tudo, mas no fim das contas, o indivíduo, ele precisa ter uma relação bidirecional. Ele, Deus, Deus e ele. É o que se pretende por esta relação. Mas veja que mesmo o nosso relacionamento com Deus, ele se dá por mediação, a mediação do Cristo. Jesus é o nosso mediador. E essa é a mensagem dos apóstolos, né? Colocando a Jesus Cristo como nosso mediador. Porque entre Deus e os homens só há um mediador, Jesus Cristo, homem. Então, o nosso conhecimento de Deus, ele é um conhecimento por mediação. Então, a gente pode conhecer, devemos conhecê-lo, principalmente a maneira como Deus se revelou na pessoa de Jesus Cristo, a forma como Jesus viveu, como falou, aquilo que ele condenou, aquilo que ele aprovou, é exatamente o tipo de coisa que Deus quer que eu fale, o tipo de Deus quer que eu condene, o tipo de coisa que Deus quer que eu aceite, porque tudo que Jesus foi na sua perfeição como humano é o tipo de humanidade que Deus quer que eu tenha. Então, a natureza, a gente busca a natureza divina, né? Mas a natureza divina ela vai se dar sobre um aspecto escatológico, como João vai dizer, ó, ainda não conhecemos, mas nós o veremos, porque assim como ele é, também seremos. Mas isso é escatologia, Sim. isso é para o futuro. Mas agora o que eu tenho é essa humanidade. E quem é o espelho do tipo de humanidade que eu tenho que viver? Jesus Cristo. Então, Jesus, homem, ele é o tipo de homem que eu devo ser. Ele representa o tipo de humanidade que todos nós devemos viver. Pastor, já caminhando para o final, o senhor falou João, qual o entendimento do senhor como hermeneuta, quando João faz ali já dentro da cultura grega que está predominando ali, qual é a visão do senhor sobre primeiro capítulo de João, do Evangelho? Quando ele fala do Logos, no princípio era o Logos, é como palavra, como verbo, como razão. O que a gente precisa pensar é o seguinte: em primeiro lugar, João ele é o último a escrever o Evangelho, né? Então, os demais evangelistas já haviam escrito seus evangelhos e ele é o último a escrever, por isso ele estrutura seu evangelho de um modo diferente. De que forma diferente? Ele não precisa repetir os milagres que os discípulos anteriores Até a já cronologia ele haviam dito. altera ali. Tem uma perspectiva, mas ele cumpre o querigma da igreja primitiva, que está em Atos, capítulo 10, versículo 37 a 43, da pregação de Pedro. Todos os evangelistas cumprem, que é falar de Jesus Cristo a partir da Galileia, do batismo de João, depois o que ele fez na Judéia, depois quando ele entrou em Jerusalém, da sua morte e ressurreição. Esse querigma
de Atos dos Apóstolos, que eu acabei de citar, ele é a própria estrutura do evangelho dos evangelistas. Só que Mateus e Lucas colocaram o evangelho da infância posteriormente, mas que não era a pregação da igreja primitiva. E João não colocou o evangelho da infância. João falou de Jesus como o Logos. A ideia de João ali não é a ideia grega, não é a ideia do Logos grego, a ideia de João ali é do Davar Elohim. O pensamento de João ali é semítico, o pensamento de João ali é Ele hebraico. mantém a Então, tradição. ele fala de Jesus Cristo como a origem de todas as coisas, tudo foi feito por ele, para ele, sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele é a origem de todas as coisas. Mas a nossa tradução em grego, que é logos, mas o pensamento daí é o davar, Elohim hebraico. Olha, e não sou eu que estou dizendo apenas isso, não. Esse conceito ali de ligar João, logos, ao logos grego, ele foi inicialmente uma ideia da patrística, principalmente da parte oriental, alexandrina, que tentava conciliar a ideia do logos universal grego com a ideia do logos joanino, mas mais tarde não foi nem tanto os cristãos, mas você pega filósofos como Heidegger, na sua introdução à metafísica, o Heidegger vai condenar essa ideia, dizendo que a ideia de João, por exemplo, não é o logos de Heráclito, mas é principalmente o Davar Elohim do Antigo Testamento. Mas existe algum paralelo do Logos no hebraico? Tem por causa da perspectiva do que a gente estava comentando no início da Septuaginta, né? Que a Septuaginta traduziu o Davar como Logos. Né? E como na Septuaginta o Logos, no texto grego, é correspondente à tradução do Davar no hebraico, então a palavra de Deus, criadora de Deus, então imediatamente os pais gregos, né, os pais gregos fizeram essa relação, que os pais gregos eram também filósofos, principalmente platonistas e neoplatonistas, então imediatamente eles acabaram fazendo esse tipo de relação que Fílon de Alexandria também fazia. Então, só que hoje, modernamente, a gente já sabe que o conceito joanino é hebraico, não é conceito grego, colocando Jesus como Deus antes do próprio tempo ter sido criado, ele já era, ele Ah, antecede ao próprio Gênesis, ao próprio ato atemporal. da criação, sendo ele mesmo o criador de todas as coisas. Perfeito, pastor. Aqui são seus livros. Opa, A gente. sim. Esse aqui são alguns dos meus livros, começar aqui pelo mais recente, Revelação e História em Paul Ricoeur, que foi a minha tese de doutorado na PUC do Rio de Janeiro, e ela foi recomendada para publicação como um dos livros de grande contribuição para os estudos riquerianos aqui no Brasil. Eu faço parte da Rede Brasil Riquer, que é uma associação de estudo riqueriano ligados ao Fundo de Riquer na França, e é um dos textos que é muito bem lido dentro desse nosso grupo do estudo do Riquet. E aqui eu apresento o posicionamento de Riquet com o sentido de revelação e história. Por O quê? senhor poderia só falar quem é Paul Ricoeur? Paul Ricoeur, ele é um filósofo francês cristão de linha reformada, já falecido em maio de 2005, mas que foi criado dentro dos fundamentos da reforma. Então, Paul Ricoeur foi uma criança, um jovem, que sempre foi muito leitor da Bíblia. Temos muitos textos de pregação dele, de estudo, que ele foi líder de jovens na juventude, na Igreja Reformada francesa, e ele sempre seguiu a tradição cristã, até que ele começou, então, a envolver-se com filosofia, defendeu o que é equivalente ao mestrado sobre o pensamento de Deus na linha de dois filósofos franceses do seu tempo, e ele, então, escreveu muitos textos. Ele apreciava
a teoria da palavra de Calbart, a teologia bíblica do von Rad, também elogiava muito o trabalho do Rudolfo Bultmann, era também amigo de muitos tradutores, ele fez muitas obras ligado à teologia, principalmente dentro do aspecto da hermenêutica bíblica. E, portanto, eu acabei utilizando esse autor, que ele tem uma perspectiva contemporânea para entender teologia, filosofia e hermenêutica. E aí eu escolhi esse autor para trabalhar isso. E esse livro é um livro basicamente moderno de apologética. Show de bola. O senhor chegou a conhecer? Não, não. Ele morreu em 2005. Eu nunca o conheci pessoalmente, mas assim acompanho as obras dele, Sim, também entrevistas que a gente tem, documentários sobre ele, né? interessante. Esse aqui é a família no Antigo Testamento, que surgiu dentro do contexto quando eu estudava pedagogia, e no ano de 1990, no ano de 1998, quando eu fui fazer pedagogia, teve uma disciplina que era educação religiosa, e foi nos dado um livro de uma professora da USP, que antes de falar sobre educação religiosa, ela falou um pouco da tradição sexual do Ocidente cristão, judaico-cristão, e ali ela fez uma leitura do Antigo Testamento que eu não concordei, que eu chamei de anacronismo, e no seminário, como eu era teólogo, a professora disse para a equipe que eu tomaria conta dessa primeira parte, que era a Hum. parte que ela falava do casamento na Bíblia. E o primeiro capítulo aqui eu fiz para fazer uma contestação a essa obra. Eu gostei tanto que acabei desenvolvendo. Então, aqui eu falo sobre adultério, aqui eu falo sobre estupro, eu falo sobre novo casamento, sobre infertilidade. Então, assim, quem quiser entender, tem aqui uma ótima obra para compreender o conceito de família no Antigo Testamento. Por quê? Porque eu não só falei sobre os elementos da cultura, mas eu fiz a exegese dos textos. Então, geralmente, o indivíduo tem uma palavra, um livro que fala sobre cultura da família, mas não explica os textos. Eu peguei os textos e expliquei mediante a cultura. Então, tem muita exegese bíblica, muita O senhor digeriu explicação, aqui os textos. digerir mesmo o texto, dando até mesmo soluções a questões E complexas, né? realocou a obra da aludida A ques- escritora. Uma das coisas complexas que eu dei foi o seguinte, porque no Antigo Testamento, depois que o marido se dá carta de repúdio à mulher, ele não pode retomar a mulher de novo como sua. E por que isso? Então eu me debrucei sobre esse problema e suponho que eu dei uma resposta coerente ao fato. Esse aqui é o meu clássico, que foi meu primeiro livro. Eu escrevi esse livro quando eu tinha 25 anos. Esse livro foi publicado quando eu fiz 28 anos, e é um livro que, para mim, como um autor brasileiro, tupiniquim, paraibano, ter um livro, ter um livro ainda há 25 anos publicado, para mim é uma vitória, Sim. porque a gente sabe que livros brasileiros têm a tendência, né, de rapidamente sumirem do mercado, e esse livro já está há 20 anos no mercado, vendendo bem, graças a Deus, e é um livro que tem sido uma fonte de conhecimento Mas para estudantes de teologia. é, há uns 10 anos está publicado, né? Porque o senhor escreveu com 25? Eu tenho 55, É? eu tenho 55 Não anos. parece. E, obrigado. E aqui tem esse livro aqui, que é a Introdução ao Estudo do Antigo Testamento, que eu escrevi com um amigão meu, que é o doutor Reginaldo Leandro Plácido. Só que esse livro aqui, eu e ele não escrevemos quando nós nos tornamos doutores, nós escrevemos ainda quando éramos bacharéis em teologia ainda, em que nós desenvolvemos um comentário cultural, devocional e exegético do Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias. Então, aqui mas só que nós só oferecemos esse livro aqui para quem está começando. Não é um livro assim É para você dar introdutório. para um doutor em teologia. É um livro assim, você quer entender o Antigo Testamento, quer começar a ler Seria o uma Antigo teoria Testamento, geral? você vai entender
num bom livro ortodoxo, dentro da perspectiva assembleiana, mas também com bastante erudição, que é uma das marcas do nosso trabalho. E tem outras obras, mas essas aí, pelo menos, eu trouxe aqui para o nosso congresso Crescei. Perfeito, pastor. Obrigado pela sua presença aqui. Só tem canais? Sim, eu ia falar aqui com você. Olha, eu tenho um canal que é Esdras Costa Bento no Instagram, @Esdras Costa Bento. Lá eu só falo de hermenêutica. Então eu tenho ali, olha, se você quiser mais, eu tenho cerca de 1.000 e poucos posts, mas eu tenho uns 200 posts ali que eu só falo de interpretação bíblica, das mais variadas, filosófica, jurídica, linguística, estou sempre fazendo. A última agora que eu gravei foi falando sobre símbolos na Bíblia, Esdras Costa Bento. Tenho também um curso de hermenêutica para quem quiser aprender hermenêutica ligado à homilética, pode ir lá no meu Instagram, na minha bio, e tem o link para você acessar um curso onde eu te ensino técnicas de hermenêutica e de homilética em conjunto. E o meu canal no YouTube, eu não ando mais usando, que é Vem com Mestre, é o nome do canal. Tem algumas questões lá, mas eu tenho. Não é que eu tenho estado preguiçoso, né? Por causa, eu estou escrevendo 3 obras em conjunto, eu estou fazendo uma obra de método teológico, estou fazendo um segundo livro de hermenêutica, e aí não me sobra tempo para cuidar do YouTube. Mas eu tenho lá um canal, se você colocar Esdras Costa Bento lá no YouTube, você vai ter muitos vídeos, muitas pregações, muitos estudos, alguns publicados no meu canal e outros publicados pelas igrejas que me convidam. Também Instagram, tem? Isso, é o @Esdras Costa Bento no Instagram. Tá. Vai lá, me segue, manda tuas dúvidas que o mestre ajuda a resolver. Amém. Pastor, obrigado pela sua presença. Obrigado a todos que acompanharam a gente, né? Continue lendo as escrituras, buscando conhecer esse Deus maravilhoso. E até o próximo episódio. Eu agradeço a todos vocês pelo carinho e o apreço. Que Deus nos abençoe e aguarde a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.